Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós acabamos de ouvir esse texto que fala para nós sobre a vigilância, esse é talvez o ponto central do texto do Evangelho de hoje, mas esse texto vem falar sobre a vigilância de uma maneira muito sutil, muito simbólica, Jesus utilizando de parábolas para nos mostrar a importância de vigiar. Veja, ser cristão não é só ir à igreja. Ser cristão não é só rezar em casa. Ser cristão não é só ouvir o programa Mensagens de Fé, participar da Santa Missa para as famílias. Uma das tarefas de todo cristão é vigiar. Vigiar, fazer o serviço de um vigia. Assim que nós nos tornamos cristãos, assim que nós passamos pelo batismo, nós assumimos diante de Deus a função de vigiar. Mas vigiar o quê? Vigiar a nossa vida. E não só a nossa vida, a vida também das pessoas próximas a nós, das pessoas a quem nós amamos, das pessoas que compõem a nossa família. Então nós temos que ser como vigias. Temos que vigiar, em primeiro lugar, a nossa vida, mas também vigiar a vida daqueles que estão à nossa volta. Veja, o termo utilizado pela Bíblia é vigiar, não é espiar, não é investigar, não é futricar a vida das pessoas. Quem fica futricando, quem fica espiando, quem fica investigando a vida das pessoas, não está fazendo essa tarefa de vigia. Porque o vigia, ele olha, ele presta atenção, mas porque ele ama. A pessoa que fica futricando a vida dos outros, ela não ama. Ela só tem curiosidade, às vezes ela tem ciúme, às vezes ela tem inveja, às vezes ela está à procura de algum defeito daquela pessoa. Então, não estamos falando de ficar observando a vida dos outros, focado no que está acontecendo na casa do vizinho, focado no que está acontecendo com a sogra, com a cunhada, com o sogro, com o genro, com o cunhado. Nós estamos falando de vigiar. Vamos imaginar duas pessoas, vamos imaginar o seguinte, para você entender. Nós temos duas pessoas e temos um banco. O banco, você sabe, é um lugar onde as pessoas vão, e ali as pessoas deixam o seu dinheiro, e ali as pessoas sacam o dinheiro, pegam o dinheiro que depositaram e levam para suas casas. Então o banco é um lugar valioso. E aí tem duas pessoas que estão de olho no banco. A primeira dessas pessoas é o ladrão. O ladrão está lá longe olhando o banco e passa para lá e passa para cá, fica observando quem entra, observando quem sai. Então o ladrão ele está espiando o banco. Qual é o objetivo do ladrão? Conhecer o cenário, o contexto, para saber a hora certa de entrar no banco e roubar o dinheiro. Mas lá perto do banco, dentro do banco, tem uma outra pessoa, que é o vigia, ou se você preferir, o guarda, o segurança. O vigia também fica olhando o banco. Ele olha quem entra, ele olha quem sai, ele observa se a pessoa está carregando alguma coisa, se a pessoa está com calça, se tem algum volume na calça parecendo uma arma, parecendo um revólver, uma faca, algum objeto que possa de alguma maneira representar um perigo. O vigia fica a todo momento prestando atenção em quem está passando no passeio, quem está entrando, quem está saindo. Mas qual é o objetivo do vigia? É proteger, é guardar aquele espaço. Então você percebe uma coisa: quem vigia está querendo o bem e quem espia está querendo o mal. Jesus nos convida
a sermos vigias, a observarmos, a prestarmos atenção para proteger e guardar, não para fofocar, não para prejudicar o outro. Tá entendendo agora? Então nós temos que ser como aquele guarda que fica ali perto do banco, na entrada do banco, vigiando, guardando tudo e prestando atenção em tudo para não deixar que o banco seja assaltado. Mas aí você diz: ô padre, mas eu fico pensando na minha vida, minha vida não tem nada assim para ficar vigiando, não. Tem sim. Olha, ainda que você seja, como diz Dona Maria, pobre de maré de si, ainda que você more debaixo de uma árvore, ainda que você não tenha uma roupa para vestir, você tenha que viver com roupa de saco, ainda que você não tenha nem dinheiro para comprar um pão, a sua vida, ela precisa ser vigiada. Sabe por quê? Para Deus, o que torna a nossa vida valorosa não é o que nós temos, é o que nós somos. Então você pode ser uma pessoa muito pobrezinha, mas você traz dentro de você a chama, a luz de Deus. Você traz na sua alma a presença do Espírito Santo. Você traz um brilho, você traz coisas valiosas dentro de você, a graça que você recebeu, a comunhão que você tem com Deus. Tudo isso faz com que no mundo espiritual a sua vida seja cobiçada. Ô padre, mas quem é que cobiça a minha vida? Os demônios, os espíritos malignos. Sabia disso? Os espíritos malignos são como que ladrões que ficam o tempo inteiro rodeando o banco, caçando um jeito de entrar. Os espíritos malignos, eles ficam rodeando a sua vida, caçando um jeito de entrar para dentro e de destruir você. Ô padre, mas por que eles querem me destruir? Se eu não tenho nada demais, eu sou uma pessoa comum. Você pode ser uma pessoa comum aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus, você é uma obra-prima, você é precioso, você é único. Já parou para pensar que quando Deus te fez, Ele fez você como uma peça única, e nunca na face da terra vai ter uma pessoa igual a você. Você é único, irrepetível. Para Deus você é uma obra de arte, e Deus sabe que tem um monte de gente querendo destruir essa obra de arte que é você. E Deus sabe que os espíritos malignos vão fazer de tudo para tentar destruir. E se eles não puderem destruir, pelo menos manchar essa obra que Deus fez quando Ele criou você. Então você tem que vigiar. Aí você diz: ô padre, mas era Deus que tinha que vigiar. Não. Quem tem que vigiar é você. Porque essa obra que Ele deu para você, que é a sua vida, Ele colocou aos seus cuidados. Então é você que tem que cuidar da sua vida. Não é ficar cuidando da vida do outro, espiando, futricando a vida do outro. É cuidar da sua vida e cuidar da vida dos seus filhos, e pensar assim, ó: da mesma maneira que o inimigo quer me destruir, o inimigo também quer destruir meu filho, também quer destruir minha filha. O inimigo também quer destruir a vida do meu marido, da minha esposa. O inimigo quer destruir minha família. Então eu tenho que vigiar, como o guarda vigia o banco, como o guarda, o segurança, fica o tempo inteiro atento ao que acontece dentro do banco. Eu também tenho que vigiar a minha casa. Eu tenho que vigiar a minha vida. Eu tenho que prestar atenção na minha saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que evitar aquelas coisas que podem prejudicar a minha saúde, o cigarro, a bebida. Eu tenho que ter cuidado com aqueles alimentos que podem também prejudicar a minha saúde. Eu tenho que ter cuidado com os sentimentos ruins, o ódio, a mágoa, a inveja, porque isso também prejudica a minha vida, tá entendendo? Mas você também tem que ter esse mesmo olhar em relação à sua família.
Você tem que saber quem são os amigos com quem seu filho está andando. É um direito seu saber para onde seu filho está indo. Saber o que o seu filho está assistindo na televisão. O que essa criança, esse adolescente, fica o dia inteiro no celular mexendo. Ele está mexendo em quê? Ele está assistindo o quê? Ele está vendo o quê? E se você vier com essa conversa assim, padre, mas eu não acho que precisa ficar desse jeito não, ficar em cima das pessoas, ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, Ave Maria, padre, não precisa disso não, tem que dar liberdade para as pessoas. Será mesmo? Já imaginou se o guarda que está lá no banco for pensar assim, quer saber, eu não vou ficar aqui inspecionando isso não, eu não vou ficar olhando para as pessoas, com o que elas estão entrando no banco, não precisa disso não, né? Eu acho que todo mundo que vai entrar no banco entra de boa vontade, então o ladrão pode entrar, o vigia pode ser pego de surpresa e o banco pode ser roubado, sabe por quê? Porque o vigia não vigiou. O guarda não cuidou da sua tarefa, que é vigiar. Sabe por que dentro de muitas famílias está acontecendo coisas terríveis? Porque os pais, as mães pararam de vigiar seus filhos. A esposa parou de vigiar o marido parou de vigiar. Mas lembra, é vigiar no bom sentido, de cuidar, de proteger. Não é no sentido de oprimir a pessoa, não é no sentido de ficar futricando a vida da pessoa. É no sentido de garantir que aquela pessoa está segura, não vai cair numa enrascada. Porque muitas vezes, meus irmãos, a vida nos reserva surpresas que, se não tiver alguém para nos mostrar, a gente cai numa enrascada sem perceber. E quando a gente vai perceber, já é tarde demais, não dá nem para voltar atrás. Então, vigia sua casa, vigia sua família, vigia seus filhos, vigia a vida do seu marido, a vida da sua esposa, acompanha, passa a saber, e quando você perceber alguma coisa errada, chama aquela pessoa para conversar, porque é assim que o guarda faz. Se ele perceber uma pessoa suspeita entrando no banco, ele vai lá e chama aquela pessoa. E você precisa fazer da mesma maneira, para não deixar que o inimigo destrua sua casa, destrua sua família e destrua sua vida. Sejamos vigilantes, e quando o Senhor voltar, nós receberemos a nossa recompensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.